Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar da proteção dos algoritmos e das invenções implementadas por programas de computador. É uma série de 10 vídeos, esse é o sexto vídeo, que vai tratar de algumas decisões de segunda instância relativas a métodos comerciais, financeiros, métodos de fazer negócios. Então a resolução 411 de 2020 do NPI, ela determina que o inciso 3 do artigo 10 da LPI, Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279, ela determina que esquemas, planos, princípios ou métodos que sejam comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio ou de fiscalização não são considerados invenções. O fato desses métodos serem implementados em computador não afasta o enquadramento desse inciso. Então, se eu tenho uma reivindicação de aparelho na forma de meios mais funções, e que essas funções descrevem um método financeiro, vai haver uma tendência de ser enquadrado como método financeiro também no inciso, essa reivindicação de aparelho, tá? Que está protegendo indiretamente um método financeiro. Então, um exemplo, método para reconhecer nota bancária é considerado uma matéria técnica. Método de criptografia aplicada à área financeira é considerado uma matéria técnica, apesar de aplicada na área financeira, mas tem a ver com a questão da segurança. E método financeiro com etapas técnicas pode ser visto então como matéria não técnica, aí vai depender da análise. Então você vai ter, indubitavelmente, você vai ter uma região de fronteira aí, em que você vai ter o grande dúvida, a grande questão é quando você tem uma reivindicação que mistura aspectos considerados não técnicos, seriam esses aspectos financeiros, com técnicos. Aí é que fica grande, para onde que vai essa balança? E, eventualmente, um examinador vai tender a balança para um lado, para o outro. Essa é a questão que, muitas vezes, não vai estar muito bem delimitada. Vai depender, às vezes, até da própria maneira com que você a reivindica. É interessante, eu queria chamar a atenção aqui, que na lei ela fala métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização. Você veja que métodos administrativos não estão na lista aqui, tá? Administrativo não está aqui, é comercial. Comercial tem que ter uma relação de compra e venda. Contábil tem que gerenciar a parte financeira, monetária, tem que estar envolvida. Financeiro, educativo, publicitário. Então, administrativo, por exemplo, método de logística para controlar o estoque, não enquadraria aqui no artigo 10. Então, aqui alguns exemplos. Esse método ele propõe a alocação de casos e pareamento de contatos e agentes, usando técnicas de inteligência artificial. Bom, não diz respeito a uma variável financeira. O método para alocação de casos a agentes de um sistema de centro de atendimento usa uma estratégia de pareamento comportamental, de modo que se enquadra nas exceções como um método comercial. Aqui o examinador entendeu porque, e na verdade, o produto que está sendo oferecido é um seguro, é um serviço. Então, quando você adequa aquele serviço ao agente mais apropriado para tratar aquele serviço, isso faz parte de um método enquadrado lá no artigo 10. O efeito, qual vai ser o efeito? É resultar em maiores recuperações de subrogação para reivindicações de seguro, melhorando o atendimento dos pacientes e a cobrança das dívidas. Então, todos esses são efeitos que não são considerados técnicos, quer dizer, pende a balança para o artigo 10. O desempenho otimizado no presente caso não é atribuído ao computador ou à inteligência artificial, mas pelo contrário, a inteligência artificial no presente pedido apenas é usada de uma maneira convencional, usando procedimento. Quer dizer, não tem nada na área de inteligência artificial que você inventou. Você está usando técnicas usuais de inteligência artificial. O ponto aqui é que você está aplicando isso para o teu problema específico. E qual é o teu problema específico? Alocar seguros a agentes de seguro. Então, essa tarefa acabou pesando muito o lado não técnico. O examinador tendeu para enquadrar aqui como artigo 10. Outro caso,
Reivindicação pleiteia um método de comunicação que envolve etapas como aceitação de um pedido, verificação da autorização, prestação de serviço, cobrança de valores, processamento. Bom, o examinador entendeu que essas etapas todas aqui fazem parte de um método comercial. Talvez se você reescrevesse essa reivindicação só focando lá da segurança, sem fazer referência à cobrança de valores, talvez você passasse. Você ganhasse a proteção para esse tipo de... só com relação a esse aspecto. Agora, quando você coloca cobrança de valores, aí você já começa a pender a balança muito para o lado do artigo 10. Outro caso, método para exibir em uma tela online informações pertinentes a cotações de produtos de comercialização em mercados em bolsas de valores. Em especial, o pedido informa que a disposição proposta é que as informações facilitam o acompanhamento do movimento do mercado ao longo do pregão eletrônico. O método é indissociável do tipo de informação sendo pleiteada. Essas etapas de caráter comercial financeiro, peculiaridades não técnicas, determinam as ações a serem executadas, como emissões de ordens de compra, enfim, corroboram esse cenário. As variáveis que estabelecem a exibição são preços de venda. Então, fossem outras as variáveis, as condições de contorno que definem as apresentações dos dados estariam sujeitos a outras regras. Como conclusão, se enquadra como método financeiro. Então, veja, misturou parte técnica, parte não técnica, só que a maneira com que foi redigida a reivindicação deu uma ênfase muito grande na variável financeira e acabou ficando indissociável. Então, isso pendeu para o artigo 10. Veja, a gente não está falando aqui de critérios absolutos. Realmente vai ter uma região de fronteira. Então, nesse caso, a balança pendeu para o artigo 10. Outro caso, sistema aplicado a uma rede de telefonia fixa que constitui uma ferramenta para que a indústria das telecomunicações preste um serviço de utilidade pública, ou seja, oferecer de forma gratuita ou subsidiada um serviço de qualidade, quer dizer, já está pendendo para o artigo 10 aqui. Onde está o ponto? É uma central nova? É um aparelho novo? É um processamento novo? Não, simplesmente está no método financeiro que eu estou mudando. O método comercial é operacional do sistema em questão que incide no artigo 10. A reivindicação não está baseada em aspectos técnicos, e sim em aspectos comerciais. O sistema de telefonia comporta um subsídio tarifário para cada chamada. É aí que está o ponto. Então, isso acabou pendendo muito para a parte financeira. Outra reivindicação. Outro pedido, pleiteia um dispositivo para recebimento de comandos relativo a uma mercadoria sendo negociada em uma bolsa eletrônica, caracterizado pela exibição de um primeiro e segundo indicador de preço. A reivindicação está redigida na forma de meio de mais funções e que as funções são indissociáveis dessas ações. Reporta-se as etapas como do processo executados. Então, tá falando aí de preço de oferta, preço de compra, preço de venda. Já sua parte caracterizante é constituída por ditos meios de exibição, região de entrada, os quais todos eles apresentam como peculiaridades essenciais os preços de compra e venda. Então, trata de matéria típica da exclusão determinada pelo artigo 10. Então, novamente, focou muito nos preços. Preço é financeiro e acabou se enquadrando lá no artigo 10. Método sistema de consórcio, em que o sorteado terá sua prestação vindouras automaticamente quitadas. Já começou mal. Já começou direto se enquadrando como um método de consórcio. É um método comercial. A própria recorrente, em sua manifestação, reconhece tratar-se de métodos de fazer negócios. Mais uma. Processo respectivo sistema computadorizado que automatiza atividades administrativas, financeiras, envolvidas na subrogação de apólices de seguros. Poxa vida. A mera automatização
não quer dizer que vai ter atividade inventiva. Também é importante destacar que somente distinções de natureza técnica pode contribuir com a atividade inventiva. Assim sendo, um processo cujas etapas residem nas ações de natureza não técnica, por exemplo, as etapas descritas e pleiteadas no presente pedido, que tratam de métodos comerciais financeiros envolvendo subrogação de apósitos seguros, toda essa parte daí ela não contribui para a existência de atividade inventiva. Em resumo, o pedido é desprovido de atividade inventiva por não revelar peculiaridades técnicas essenciais e distintivos de cada técnica. Aí cita o documento D1, que trata matéria semelhante, e acabou indeferido por atividade inventiva. Nem foi invocado aqui o artigo 10. Então você veja que tem uma mistura de partes técnicas e não técnicas, e o examinador preferiu indeferir por atividade inventiva. Essa é uma outra questão. Às vezes você tem um enquadramento, como já vai indeferir por um artigo, a pessoa nem força entrar no artigo 10. Mas é uma questão aqui que estava bem misturada aqui. Método para debitar uma conta pré-paga. Já começou mal. Para uma conexão de computador com terminal envolvendo uma rede de telefonia móvel. Ou seja, é um procedimento de tarifação de um terminal móvel e um sistema de telefonia móvel. As simples peculiaridades técnicas não conferem o caráter técnico ao método como um todo, na medida que tais peculiaridades estão intrinsecamente associadas às ações financeiras. Então, enquadrou aí no artigo 10. Outro, método de sistema para coletar e processar dados referentes a apostas de loterias. Seus sistemas são formados por terminais clientes. As etapas compreendem receber informações da aposta, computar, computar o resultado definido por uma constante, registrar o resultado computado. Todos os dispositivos são dispositivos comuns do estado da técnica. Não obstante alguns processos retratarem métodos comerciais de sorteio, as etapas de natureza técnica são consideradas óbvias. Assim, no presente caso, as particularidades relacionadas ao regramento do jogo e sua premiação são inócuas para ferir a atividade inventiva e não conferem distinção a qualquer dos documentos da anterioridade citada. Então, se foram citados os documentos de anterioridade. Dessa forma, não incide no 10, mas não tem atividade inventiva. Então, você vê que como aqui já teve uma questão de aposta de loteria. Aposta de loteria é um método comercial? Já começa a ficar meio... É um método financeiro? Já começa a ficar meio difícil o enquadramento aí. Não é diretamente isso, porque não tem uma variável, é uma aposta de loteria. Pode ser um bingo. Né? Enfim, o examinador preferiu ir pelo lado da atividade inventiva. Ele tinha uma anterioridade aqui, que não foi citada aqui, mas aparece lá, e disse que toda essa parte da não técnica não contribui para a avaliação da atividade inventiva e caiu por isso. Outro pedido, método para classificação de rede, compreendendo emitir uma interface de classificação para classificar pelo menos um membro de uma rede social. Ele classifica membros de uma rede social. Tá? Então, tal método, ele não configura o método comercial, tá? Tendo em vista que não estabelece propriamente etapas de um método de comércio entre duas partes. Ranqueamento de perfis de usuários, em função da utilidade da rede, né? Entende-se como um recurso de organização de dados dentro da base de dados, no intuito de otimizar os resultados da busca. Não entra como método comercial. Nesse sentido, a matéria não se enquadra como método comercial. Aí vai partir para análise de atividade inventiva, né, com as anterioridades. Mas, enfim, é um caso aqui que estaria numa fronteira, mas o examinador já pendeu aqui, não. Isso aqui não é um método comercial. Então, saiu do artigo 10. É isso, muito obrigado, então.